Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 14, Providências Salvadoras. Toda vez, quando em plena luta recebe-se suprimento de energias e orientações saudáveis, faz-se mister manter a mente nos propósitos superiores, evitando as reflexões doentias, que restabelecem o clima de morbidez anterior e atraem os comparsas do mal que se rejubilam com a situação. Não foi isso exatamente o que aconteceu. Passado aqueles momentos de quase euforia e pacificação, um dos companheiros mais atormentados voltou aos pensamentos anteriores, considerando que, embora as boas resoluções essas não bastavam para o reequilíbrio da instituição. Era necessária uma atitude radical, a exoneração dos atuais diretores e nova eleição, tendo à frente dos destinos da casa, sem dar-se conta do desequilíbrio de que se fazia portador. É certo que os demais diretores não haviam agido com segurança e correção exigíveis, mas ele também fazia parte do conselho administrativo e todos os erros que apontava nos outros haviam recebido a sua anuência, sendo em consequência também responsável. Nesses momentos, a cegueira imposta pelo egoísmo leva as suas vítimas ao desvario e torna-as perigosas. Novamente, sob a ação de perverso adversário desencarnado, que lhe pesava na economia moral, com o qual mantinha dívida significativa e que agora se vinculava às hostes adversárias do Cristo Jesus, permaneceu remoendo comportamentos antagonistas, cultivando antipatias pessoais e confundindo-as com o falso zelo que demonstrava o que o tornava pedra de tropeço. Hábil na maledicência, sabia confundir as pessoas honestas que o escutavam. Com facilidade atraía os seus ouvintes menos vigilantes e espalhando boatos desairosos sobre um e outro. Insinuações perniciosas apontava condutas que afirmava não serem compatíveis com os estatutos do centro espírita nem com a doutrina consoladora. Chegando ao lar, sob a pressão do inimigo que voltou a assediá-lo, pôs-se a escrever aos amigos que lhe compartiam as ideias e estava disposto a continuar criando embaraços prejudiciais ao trabalho de restauração dos valores da instituição. Com a previsão de que essa maneira seria desastrosa para o labor do reequilíbrio da obra, Dr. Bezerra de Menezes consultou o guia espiritual da casa e organizou uma reunião mediúnica especial para atendimento exclusivo ao paciente e ao seu adversário desencarnado. Às primeiras horas da madrugada seguinte, reunimos-nos, aqueles que nos encontrávamos em tarefa especial e alguns dos servidores dedicados ao intercâmbio mediúnico. Foi convidada com carinho e respeito a senhora Margot, viúva operosa e médium sensível, acostumada ao atendimento aos irmãos em agonia, além do túmulo. O presidente da sociedade e mais diversos membros do conselho foram trazidos em desdobramento pelo sono fisiológico para a sala onde se realizavam as reuniões habituais e sob a caridosa supervisão do médico dos pobres e a cooperação dos abnegados companheiros, teve início a atividade socorrista. Ao proferir comovedora exortação a Jesus, o benfeitor suplicou suas bênçãos para o mister que seria realizado, e, ato contínuo, aproximou-se do aturdido paciente que se fazia acompanhar do obsessor, deslocou-o da sua aura e o conduziu ao campo mediúnico de Dona Margot. De imediato, a abnegada sensitiva transfigurou a face agora transformada em máscara de ódio e com a voz estentória começou a deblaterar. Percebia-se a ira do comunicante que fora tomado de surpresa, já que lhe não passava pela mente ocorrência desse jaez. Depois de proferir palavras chulas, voltou-se diretamente para o benfeitor e desafiou.
com atrevimento. Vocês, os discípulos do Cordeiro, são paradoxais. Predicam a compaixão e a ternura, a comiseração e a caridade, no entanto, agem de maneira ilícita e violenta. Como se atrevem a envolver-me nos seus laços vibratórios, sem a minha anuência, e trazer-me obrigatoriamente a este conciliábulo para destruir-me? Desejam repetir as façanhas utrizes das fogueiras da Inquisição? Ou que têm em mente fazer? Sereno e com inflexão de bondade na voz, o mentor asseverou: não lhe pusemos nossa vontade trazendo a essa reunião contra o seu desejo. A nossa preocupação é atender o companheiro que lhe padece a injunção penosa, e para esse mister tivemos que o receber como o amigo se lhe encontra profundamente vinculado. Foi arrastado até aqui e, tentando assenhoreá-lo, preferimos dialogar ao invés de apenas o ouvir. E se eu não estiver disposto a esse diálogo, porque tenho sobejas razões para assim proceder, não serão palavras vazias e tentativas piegas de generosidade que irão alterar o nosso convívio multissecular. Este fantoche a que se refere e de que me utilizo é-me de grande utilidade na batalha que travamos contra os fanfarrões espíritas. Dizendo-se herdeiros do Evangelho, são uma burla que toma vulto porquanto não passam de mistificadores, muito semelhantes aos que vivenciaram no passado quando, noutra denominação religiosa, afirmavam matar pela ordem de Deus. Certamente que agora já não se mata o corpo, mas se fere profundamente a alma através das bem urdidas calúnias, dos campeonatos da vaidade, das disputas pelas glórias terrestres que mascaram de falsa humildade. Veja-se, por exemplo, a derrocada em que tombam esses divulgadores da honra que não a têm, semeadores da fraternidade que se entredevoram, obreiros da caridade que não respeitam o lar nem a família, sempre lutando pelas migalhas do prazer e as mesquinhezes do poder. Compreendemos as suas afirmações e lamentamos a realidade de algumas delas. No entanto, é necessário ouvir que, se não fossem também as injunções obsessivas que padecem esses nossos irmãos doentes, a paisagem seria bem diversa. Tenhamos em pauta o seu próprio caso, utilizando-se de mágoa pessoal, já que teria sido vítima da pusilanimidade daquele que o hospeda psiquicamente, indulo a desordem, naturalmente aproveitando-se do seu temperamento estável e colérico, das suas más inclinações que ainda não conseguiu superar, e dele fazendo um mau exemplo. Todos temos os pés fincados em pântanos putrefatos que remanescem de distantes períodos, quando os impulsos dos instintos básicos eram mais fortes do que os sentimentos elevados de amor e de fraternidade, quando a ignorância das leis da vida dominava as mentes e as emoções, dando ideia de que o túmulo finalizaria a existência e o ser, com dificuldades de agora ascendermos ao planalto da fé luminosa que nos arranca das sombras dominantes. O caro irmão e amigo, ora no mundo causal, bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte ou a harmonia antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. Disso resulta o emaranhamento entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate e outros padecendo as cobranças mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém,
é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz, quando já poderia dele estar liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Tenho que o massacrar, tornando-o inimigo de tudo e de todos, antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências com os demais e a benignidade para com ele próprio. Depois trabalharei a sua consciência para que desperte numa boa ação hipnótica, levá-lo-ei à depressão, para a qual tem tendências fortes, e exultarei com o seu suicídio vergonhoso. Aí teremos duas vitórias. A primeira delas, o exemplo de um adepto da doutrina que diz afirmar a imortalidade e tombar no autocídio, demonstrando que em verdade não acreditava no que parecia viver. A segunda, o fracasso pessoal, que me dará ensejo de o receber aqui e darmos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir. A um quase imperceptível sinal captado, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passes que atingissem o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar. Tomei remédio, gente, deu sono. E ameaçava a sua atual vítima de extermínio. E já que deu sono, eu vou parar por aqui. Até porque o texto é longo. Vamos lá. A gente sabe muito bem também que esse sono não é só o remédio. Esse livro é pesado. Ai, meu pai do céu. Até aqui, ele está falando que teve que fazer uma nova reunião, porque o espírito obsessor continuou trabalhando em cima do dirigente, dos trabalhadores da casa espírita, por fraquezas, por falhas de moral, de caráter, os vícios que eles têm nas suas fragilidades humanas fazem com que esses espíritos não vão embora. Eles são tratados, é conversado com eles, é pedido para eles se afastarem, mas a pessoa tem que fazer a parte dela. Se a pessoa não se rega, se a pessoa não dá o próprio exemplo, o espírito não vai embora. Ele chama aquele que está sendo socorrido de hipócrita, porque fala uma coisa e faz outra. Ele não vai embora enquanto ele não perceber que houve uma mudança de verdade no íntimo daquela pessoa. E ele colocou aqui as duas grandes razões para não ir embora. Uma, pelo inimigo do passado que ele quer pegar de volta. Ele quer que desencarne. Ele quer ter o acerto de contas do outro lado. E o outro, porque ele é um representante dentro da doutrina, onde ele fala tanto da vida após a morte, e ele vai acabar sendo levado ao suicídio. Então, ele fala da vida após a morte, fala que não existe a morte, mas ele vai querer morrer no final das contas. Ele quer plantar isso na cabeça do médium. Que o ideal é que ele se mate, ele chegue numa depressão e que nessa depressão seja arrastado até um suicídio. Já pensou? Uma pessoa que trabalha, que tem conhecimento espírita, sabe que a vida continua, se mata. Outras pessoas vão ter problemas para acreditar no centro espírita, já que o seu próprio trabalhador não estava fazendo o que aprendia. Então, nós que estamos dentro da doutrina, nós temos uma importância grande nesse quebra-cabeça.
Porque não que nós somos, como foi dito, né, nas outras religiões, pastor, padre, são representantes de Deus. Nós não somos representantes de Deus, não. Nós somos seres humanos cheios de falha. Mas o problema é que nós acabamos sendo um representante da doutrina, querendo ou não, mesmo sendo falho. Não precisa ninguém perfeito para ser representante da doutrina. Mas a gente tem que ser o mais coerente possível. Porque se um médium, um trabalhador da casa, que lida com comunicações espirituais, sabe que a vida continua, ele acaba com a sua vida física, está demonstrando que ele não acreditava na vida após a morte, então, porque ele está acabando com a vida dele. Então, eles são muito ardilosos. Não é só remédio que está me dando sono, não. É difícil. Fazer uma leitura dessa aqui é difícil. Não é para qualquer um, não, gente. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa entender aqui para poder cortar logo o assunto é que todo trabalhador médium, pessoas ligadas à doutrina, está aprendendo. E à medida que a gente aprende, nós temos mais responsabilidades diante daquilo que aprende. Como Jesus já dizia, muito vai ser cobrado de quem muito foi dado. Então, nós temos que saber zelar pelo aprendizado, saber dar os exemplos de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo, andar mais na linha o mais que possível. Vai errar? Então, tem que ter a humildade de reconhecer o erro, levantar, se erguer e não errar mais, como Jesus também já ensinou. Aí é que tá. Muitos espíritas, muitas pessoas que têm o conhecimento também têm o orgulho e não reconhece o momento de entregar a sua função na casa, não está conseguindo levar, então entrega para uma outra pessoa, né? Ou entra na linha, faz aí das tripas coração e anda na linha, porque vai ser vigiado o tempo todo, vai ser cobrado o tempo todo, ou entrega a sua função para uma outra pessoa e vai se tratar. A Maíse Braga, hoje eu estava assistindo um vídeo dela, ela falando assim, os médiums geralmente não querem tomar passe, por orgulho. Porque, as pessoas vão ver eu entrando na filinha do passe para tomar um passe, para entrar em tratamento. São os que mais precisam. São os que mais precisam. O fato da gente trabalhar com energias, o fato da gente dar passe em alguém não significa que nós estamos imunes a qualquer tipo de energia negativa. Nós precisamos, na hora que a gente está trabalhando o passe com pessoas que estão sendo assistidas, nós estamos sendo protegidos, a pessoa que está sendo assistida está sendo protegida, a equipe espiritual está trabalhando, tanto no passista como em quem está recebendo o assistido. Mas é necessário também que o médium reconheça, olha, hoje eu não estou bem. Então, ele não vai entrar na câmara de passe para trabalhar. Ele vai tomar passe. Ele vai se tratar. O médico doente, ele não cura ninguém. O médico tem que estar são para ele poder dar o remédio certo para quem precisa. Todos nós podemos passar por situações como essa. Ninguém está livre. Não é vergonha nenhuma para um médium, um trabalhador da casa espírita ter que tomar passe, ter que pedir um tratamento espiritual. Eu já fiz, acho que foi duas ou três cirurgias espiritual. Fiz apometria. Já fiz desobsessão várias vezes. Não tenho vergonha nenhuma, não. Porque eu sou uma pessoa que erra. E uma pessoa que erra está sujeita a ter companhias espirituais. E a gente vai precisar
fazer tratamento espiritual para tirar. Só que é aquilo, fez o tratamento, procura andar na linha, porque senão aquele espírito vai retomar com você. Toda vez que eu faço tratamento, sempre sai um. Aparece lá e fala alguma coisa. Eu estou sujeita a isso. Porque as vibrações acabam atraindo. E é de uma hora para outra. Tanto o espírito bom como o espírito mais ignorante, mais sofredor. Então, o que a gente pega até aqui é isso. O nosso compromisso com a casa espírita não é de ser perfeito, mas é de representar ela o mais possível diante dos estudos que nós temos. Então, nós temos que manter a cabeça firme. Nós temos que nos manter tratados bem, com vibrações boas, positivas. A partir do momento que a gente começa a se entregar ao negativismo, que a gente começa a se entregar ao materialismo, à vaidade, inveja, raiva, ódio, falta de perdão, quando a gente começa a pender mais para o lado ruim do que para o bom, tá errado. Tem que se vigiar, tem que voltar lá, fazer um tratamento para poder equilibrar. Perfeito não vai ter ninguém numa casa espírita, mas tem que ter pessoas boas. Tem que ter pessoas que, através do seu conhecimento, sirvam, inclusive, de referência, de seta para outras pessoas também se encontrarem. Senão não tem como, um cego não pode guiar o outro. Não tem como. Então nós temos que nos vigiar mais, tratar quando for necessário, ser humilde, de reconhecer quando não está dando conta, né? Amanhã a gente continua. Vou parar por aqui porque realmente tá dando muita vontade de abrir boca. Eu achei da primeira vez que fosse o remédio, mas vou fazer minhas preces aqui e vocês façam a de vocês também, viu? A gente tá sempre cercado, a gente não pode esquecer disso. Fiquem com Deus.